Então vamos lá fazer uma leitura do gráfico do Bitcoin, aproveitando a lista de criptomoedas que vocês passaram para mim, eu também vou dar uma analisada nelas. E o Bitcoin ele continua muito saudável dentro dessa movimentação de preço, assim como ele fez essa movimentação de preço aqui embaixo, ele pode estar fazendo essa lateralização aqui para dar mais uma continuidade de alta. Lembrando que eu vou abrir uma lista de oportunidades aqui para vocês e eu vou abrir uma sala também para a gente conseguir se comunicar lá dentro e vai ser uma sala fechada. Quem fizer os cadastros, quem enviar os e-mails para mim, vão ter acesso a essa sala. Então, basta você me seguir no Instagram que eu vou estar liberando essa vaga para você. Se atingir o limite, sinto muito, não vou conseguir abrir mais vagas é, durante um tempo. Então vamos seguir com a leitura do mercado. O mercado ele continua muito saudável dentro dessa movimentação de preço e a gente pode estar buscando ainda essa base de preço no tempo gráfico diário ou no tempo gráfico semanal. Qual que seria o ponto ideal para compra no Bitcoin? Agora é o ponto ideal para compra. Por quê? A gente tem essa base de preço aqui no tempo gráfico diário com esse triângulo simétrico que for formado e agora está sendo o melhor ponto de compra. Caso a gente tenha um retorno dentro dessa base, se a gente não conseguir ultrapassar as emas, a gente pode contar com um pivô de baixa e o rompimento desse triângulo simétrico. Lembrando que também vai ocorrer o halving e essa lateralização pode ser por conta desse halving que vai acontecer daqui a pouco, daqui a uns poucos dias, uns 10, 12 dias, que vai ocorrer esse halving. Então, essa lateralização pode ser por conta disso. Como a gente não tem um lado favorito para rompimento desse triângulo simétrico, tanto ele pode romper para cima e romper para baixo, a gente pode atuar na base desse preço aqui, colocando o stop na mínima aqui em 64, fazendo basicamente um bottom fishing, mas para mim o ponto ideal de compra seria aqui nesses níveis e principalmente na busca da EMA 200 no tempo gráfico diário. Para mim seria o ponto ideal. Agora com essa correção aqui do Bitcoin ocorrendo e a dominância do Bitcoin atuando aqui depois desse rompimento desse triângulo ascendente, a gente pode ver que as altcoins elas estão corrigindo ainda mais. Isso fica mais nítido observando o total das criptomoedas, que ele está corrigindo pouco. O total das criptomoedas, excluindo o Bitcoin, ele está corrigindo mais ou menos uns 3%, e o total das criptomoedas, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, está corrigindo 4%. Então, as altcoins elas estão sofrendo ainda mais. Agora eu vou passar para a lista das criptomoedas que vocês me passaram. RNDR, ela está corrigindo bastante, mas ela ainda está saudável, buscando a base de preço aqui. Nesse gráfico semanal, a gente tem uma cunha ascendente megafone e os níveis principais que eu vejo aqui para essa criptomoeda estão demarcados aqui no gráfico. Isso para uma entrada mais conservadora. Os agressivos eles podem atuar aqui escalando ordens à medida que o preço for corrigindo. O idealmente seria pegar nessa base de preço. Mas como a gente pode não atingir e ficar dentro desse padrão e logo em seguida lá supervalorizar novamente, então os agressivos estão atuando aqui para retestar o rompimento dessa resistência que ocorreu aqui. Caso os conservadores queiram atuar aqui nesse nível, é esse nível aqui que eles podem aguardar como o ponto mais conservador possível dentro dessa criptomoeda. Então, ATA, ATA, ela está corrigindo bastante aqui nesse gráfico, porém ela continua muito saudável. Se ela corrigir e perder esse nível aqui em 18,93, a gente pode contar logo em seguida com um ombro
cabeça e ombro nessa movimentação de preço que ela pode vir a fazer e depois levar ela a uma correção ainda maior. Porém, ela está num ponto muito bom de compra, tá? Então, o ponto ideal de compra seria mais ou menos aqui próximo da base para pegar o repique. Lembrando que pode ser que ocorra esse ombro, cabeça em ombro. Então, faça o seu gerenciamento e garanta lucro. Litecoin lá tá corrigindo bastante, tá nas mínimas das mínimas aqui no Litecoin contra Bitcoin, ela tá nas mínimas das mínimas, ela perdendo esse suporte aqui, a gente pode ver o Litecoin desvalorizando um pouco mais. Litecoin ela já teve também o seu halving. Ela tendo o seu halving, o que aconteceu? Ela subiu bastante, teve um halving, ocorreu o sell the news, que pode ser que ocorra com Bitcoin também. Então pode ser que esse movimento ocorra também com o Bitcoin, seguindo a mesma linha de raciocínio que ocorreu com o Litecoin. Teve o sell the news e Litecoin está corrigindo ainda. DYDX tem um canal de alta que está sendo rompido e como nível mais ou menos aceitável seria esse 1,687, que é um nível aceitável ainda para essa correção, porque a gente pode formar um OCOI nessa movimentação de preço muito feio esse OCOI, porém ele existe e dá para contar com ele nessa movimentação de preço. Solana ela teve uma grande valorização e agora ela está buscando por uma base de preço no tempo gráfico diário. Então, quem está com vontade de comprar Solana está observando por esse toque aqui na EMA 200 que pode vir a ocorrer depois que ela voltar para cá, vir a corrigir, formar mais uma base de preço, rompimento e depois uma evolução do preço, formando um ombro, cabeça e ombro nessa movimentação de preço. Atualmente a gente está com uma cunha descendente megafone que está segurando nessa base de preço. Os agressivos podem atuar dentro dessa cunha megafone e aguardar uma grande movimentação de alta dentro de Litecoin. Waves ela está com um canal de baixa também, um canal de alta também nessa movimentação de preço, porém em tempo gráfico menor, no tempo gráfico de 12 horas, a gente pode observar que tem um canal de baixa aqui nessa movimentação de preço. Waves ela pode fazer exatamente a mesma coisa que pode ocorrer em Solana, fazer um ombro, cabeça e ombro à medida que ela for retestar o topo, ela vir corrigir novamente e romper esse canal de baixa aqui no tempo gráfico de 12 horas. O Waves está bastante legal, então nessa movimentação de preço, esse nível aqui em 2 dólares seria um ponto ideal para a atuação de compra se ela vier ficar mais extrema. O Spell está bastante legal no tempo gráfico de 2 meses, apesar da grande desvalorização que esse ativo teve. Não conheço o projeto, mas ela teve uma grande desvalorização, dá para notar nesse candle gigantesco de venda. Porém, essa correção que ela está fazendo pode talvez buscar um ombro, cabeça e ombro nessa movimentação. Caso ela perca esse nível aqui que já está demarcado no gráfico, a gente pode contar com uma severa desvalorização nesse ativo. Então não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar também. E caso você queira ler, mandar alguma criptomoeda, coloque aqui nos comentários que eu vou analisar no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!